Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso novo projeto educacional Revelações da Bíblia. Este projeto tem como objetivo primordial servir de um guia para que as pessoas venham a estudar a Bíblia Sagrada de uma forma sistematizada e de uma forma descomplicada. Nós vamos lançar semanalmente vídeos em que vamos estudar cada livro da Bíblia e começaremos com o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Vamos trabalhar de uma forma bem simples com todos os capítulos, determinando então qual foi o ministério de Jesus na ótica do evangelista Lucas. Quero então dar início à parte introdutória deste livro, para que venhamos então dar o ponto de partida, realizar neste momento o ponto de partida deste projeto. Este é um guia de estudo que vai nos fazer crescer na graça e no conhecimento, tenho a absoluta certeza, porque o Espírito Santo estará com nós para nos dar discernimento, para nos conceder a iluminação que precisamos para a compreensão da essência da palavra de Deus. O Evangelho de Jesus, segundo Lucas, em sua parte introdutória, ela nos traz que o autor deste livro é o próprio evangelista. Lucas foi um médico e um historiador. Lucas ele é reconhecido universalmente pelos pais da igreja, pelos teólogos, pelos estudiosos da Bíblia, como o autor do livro de Lucas. E considerando então os dois livros, Lucas e Atos dos Apóstolos, que formam uma só unidade na história de Jesus e também da igreja cristã, Lucas é o escritor mais copioso do Novo Testamento, ou seja, aproximadamente 25% do Novo Testamento foi escrito por Lucas, significando até que ele escreveu mais do que o apóstolo Paulo em termos de extensão de textos. Lucas ele era grego e médico historiador, com grande habilidade literária, conforme nós podemos observar na sua literatura, na sua escrita. Ele foi um discípulo fiel do apóstolo Paulo, que o acompanhou na terceira viagem missionária, porque ele descreve isso, ele descreve essa viagem, e também teve um longo ministério, tendo falecido em Boécia, na Grécia, com 84 anos de idade. Outros historiadores colocam ou atestam que Lucas foi um mártir cristão que morreu no final do século I da nossa era, crucificado então por sua fé em Cristo Jesus, juntamente com o apóstolo Paulo. A data, ou melhor dizendo, o apóstolo André, a data da escrita do livro, os eruditos acreditam que Lucas foi escrito no interregno de tempo entre 60 e 150 depois de Cristo. Mas apesar disto ser um intervalo bastante extenso, a maioria, o expressivos número de estudiosos da Bíblia, acreditam que o livro de Lucas foi escrito entre os anos 60 e 63 depois de Cristo. Esta é a data provável e um fator bastante forte para que se creia nesta data é que o livro ele não fala sobre a destruição de Jerusalém, um fato muito importante na história de Israel, que não foi mencionado no livro, nem no livro de Lucas e nem no livro de Atos dos Apóstolos. O local da escrita
Roma, na Itália, é a cidade mais aceita pelos historiadores como local em que não só o livro de Lucas foi escrito, mas também o livro de Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Atos dos Apóstolos ele termina com fatos ocorridos em Roma, que é a cidade que Paulo estava, e provavelmente o seu discípulo Lucas também estava lá. Destinatários. Lucas faz menção no início do livro de Lucas, bem como no livro de Atos dos Apóstolos, a um alto oficial romano chamado Teófilo, o qual ele endereçou primariamente seus escritos, tipificando então uma mensagem ao mundo gentílico. Entretanto, não podemos excluir a igreja cristã, nós, nos dias de hoje, como também destinatários dessas mensagens que estão embutidas nos dois livros, tanto de Lucas como em Atos dos Apóstolos. Livros que vamos estudar aqui de forma detalhada, passagem por passagem. Lucas usou fontes informativas para escrever o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. E estas fontes estão divididas em 5. Ele utilizou fontes orais e escritas para registrar os acontecimentos. Ele escolheu ou usou os escritos do Evangelho de Marcos, usou a fonte Q, parte dos escritos de Mateus, a sua própria fonte, a fonte L, que são dos seus escritos, dos seus diários que ele escreveu, e também teve, logicamente, como discípulo do apóstolo Paulo, influências deste apóstolo, não só no sentido teológico, mas também no sentido histórico dos acontecimentos, pois Lucas acompanhou o apóstolo Paulo na terceira viagem missionária. Por fim, nós vamos ver agora a estrutura do livro de Lucas, e é esta estrutura que nós vamos estudar daqui para diante nos próximos vídeos. Então, basicamente, nós vamos dividir em 6 partes o estudo deste livro, não só o de Lucas, mas os outros que virão também, Mateus, Marcos e João. Então, nós vamos falar do nascimento e da infância de Jesus, já no próximo vídeo. Nós vamos falar da preparação do ministério de Jesus, quando ele vai iniciar o seu ministério. Vamos falar quando ele sai dessa preparação lá no período do batismo e da tentação no deserto. Então, ele começa o seu ministério na Galiléia, e aí nós vamos ver todos os acontecimentos ocorridos na Galiléia. Depois ele sai da Galiléia e vai até Jerusalém, passando por Samaria e pela Judéia, e também vamos ver todos os fatos que ali foram registrados. Vamos também estudar, como quinto ponto, o ministério de Jesus em Jerusalém e, por fim, a paixão, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Então, esses 6 pontos vai delinear uma visão geral, uma visão global sobre a história de Jesus, segundo a ótica de Lucas. Vendo a estrutura do livro em capítulos, e aí nós vamos dar as mesmas 6 temas, vamos dizer assim. O capítulo 1 e o 2 do livro fala sobre o nascimento e a infância de Jesus. Do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 13, fala da preparação do ministério de Jesus. Do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 50, fala do ministério de Jesus na Galiléia. Do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 18, versículo 34, fala do ministério de Jesus em Samaria e na Judéia, quando ele então se desloca da Galiléia para Jerusalém. E no capítulo 18, versículo 35, até o capítulo 21, versículo 38, do ministério de Jesus em Jerusalém. Do capítulo 22 ao 24, nós temos a paixão, crucificação e ressurreição de Jesus. Estes são os assuntos que nós vamos tratar para desvelar
o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Quero também lembrar a vocês que não só a partir destes vídeos, mas também de notas de texto que nós vamos publicar exatamente no meu blog www.proflucasneto.wordpress.com. Lá vão estar não só estes vídeos, mas também notas escritas de cada vídeo realizado. E esses dois instrumentos de educação vão ser úteis para você ver, rever, estudar tudo da Bíblia Sagrada. Lembrando que nós devemos orar para que o Espírito Santo nos dê o discernimento e nos ilumine para compreender a essência do Evangelho, ou compreender o que Jesus, o que Deus quer falar para nós através da sua palavra. E, por fim, eu quero agradecer a vocês que vão prestigiar, com certeza, acessando o nosso blog e nos dando a audiência para que o nome de Jesus seja glorificado. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o nascimento e a infância de Jesus. Lembrando que nós vamos publicar os vídeos semanalmente, para que a gente tenha um estudo bem estabelecido, bem consolidado, para sermos abençoados, crescermos na graça e no conhecimento. Muito obrigado, nós chegamos agora ao fim do nosso primeiro vídeo, agradecendo ao Senhor por tudo o que Ele tem realizado em nossa vida. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo Revelações da Bíblia.